Oi, gente, bom dia. Eu sou a professora Esther, professora de artes visuais da Fundação Deodato Santana. Vamos continuar o desenho da onça pintada e hoje eu vou dar o ênfase para vocês no tronco, como a gente faz o tronco. O tronco ele tem duas partes, uma parte que é iluminada, que vocês vão ver aqui, ó, eu vou puxar um pouquinho a câmera só para vocês verem o tronquinho. Eu mandei essa fotinho para vocês. Então o que a gente faz? Sempre com tudo à mão, potinho com solvente, paninho, importantíssimo, sempre tá com o paninho à mão. E a nossa paleta já com as tintas. Minha paleta tá bem sujinha, mas eu sei exatamente onde ficavam as cores, eu só completei, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar com o tronco com essas duas cores. A cor que tá aqui, inclusive vocês vão ver lá no desenho que eu mandei pra vocês, o tronco é dividido em duas partes. A parte de cima que é iluminada pelo sol e a parte de baixo que é um tom de sépia, só que não aquele sépia tão puro, tão escuro, tá bom? Então vamos começar. Eu vou pegar o meu amarelinho, vou transportar para cá, onde eu tinha feito o tom, café com leite, da onça, lá das manchinhas. Vou colocar um pouquinho do sépia, um pouquinho do vermelho e vou dar uma misturadinha aqui, ó. Tá vendo que aos pouquinhos já tá formando essa cor, que é um caramelo, sempre molhando o pincel no solvente, ó. Eu consegui um tom de caramelo, tá vendo? Dá pra vocês verem aqui onde tá o pincel? Então, essa cor, eu vou vir aqui em cima do meu tronco, eu vou marcar mais ou menos a metade do tronco, ó. Tô marcando a metade. Aqui fica coberto porque tem a onça, né? Então, a gente só faz essa parte. Aqui um pedacinho que aparece do tronco, que a gente vai também escurecer por conta da sombra da onça, tá? Então aqui, ó, a gente vem traçando a metade. Tracei a metade do tronco. Agora eu continuo com esse tom, ó. Venho com esse tom e vou pintando essa metade aqui, ó. Tá vendo? Pintei essa metadinha. Vocês podem reparar que onde o corpinho da onça está, que é aqui, ó, na parte de trás dela, aqui, um pouquinho aqui na pata, a gente vai escurecer um pouquinho depois, tá? Então, eu fiz aqui. A parte de baixo é um tom mais escuro, tá vendo? Aqui, ó, vocês podem ver ali, ó, eu vou até de novo arrumar a câmera um pouquinho para vocês verem. A parte de baixo é mais escura. Eu vou aproveitar este tom que está aqui, vou pôr um pouquinho do sépia, vou escurecer essa cor, ó. Escureci, põe um pouquinho do vermelho e vou ter um marrom avermelhado, não aquele marrom sépia tão escuro, tá? Aí eu venho pintando de baixo pra cima, ó. Contorno o rabinho dela, né? Venho contornando o rabinho, encontro com a outra cor. Primeiro vocês vão pintar até encontrar com a cor, ó. Estou encontrando com a outra cor. Tá? Aqui temos um tronquinho que a gente vai fazer o mesmo jeito, mas primeiro eu tô pintando aqui, ó. Tá vendo, ó? Venho aqui. O tronquinho da perninha dela, tá? A perninha dela que tá aqui. Continuo com esse tom mais escuro aqui, vem por baixo. Vem aqui. E vem aqui, ó. Terminei, né? Então, o que eu faço agora? Eu tiro o excesso de tinta, que eu tô aqui, ó, no meu pincel. E vou fazer, ó, eu vou misturar as duas cores. Eu vou fazer como se fosse um degradê bem suave, usando só o pelinho do pincel, não precisa forçar o pincel na tela, tá? Então, eu venho misturando essas duas cores, ó. Aí vai ficar um degradê. Aqui também eu vou misturar. Aqui também, ó. Já misturar. Vamos misturar aqui e aqui. Aonde a onça, é aonde o corpinho dela está no tronco, eu vou pegar um pincel mais fino. Vou pegar o sépia purinho e vou escurecer aqui como se eu tivesse, ó, até onde o rabinho, tá vendo? Toda essa parte que a oncinha tá aqui, ó, eu jogo o sépia e dou uma pincelada suavizando a cor para não ficar aquela mancha, tá? Embaixo do corpinho eu venho com o sépia puro, ó. Primeiro eu jogo o sépia aqui e depois eu venho só esfumaçando, para dar o efeito da sombra da nossa onça. Aqui também, ó, aqui na patinha e no peito, venho com sépia também, dou uma esfumaçadinha. Aqui na patinha também, ó, na patinha também, ó, volta toda da patinha, a gente vai jogar um pouquinho do sépia
e vai dar uma suavizada na cor, tá? Em cima, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho desse branco, vou jogar aqui suavemente no tronco, tá vendo? Ó, vou dar até umas manchadinhas aqui, ó, porque é a luz que tá batendo aqui. Nos lugares onde é mais iluminadinho, ó, eu jogo um pouquinho do branco, tá vendo aqui também, ó? Aqui também eu vou jogar um pouquinho do branco, vou dar uma iluminadinha, tá vendo? Vou iluminar em alguns lugares, vou dar umas manchadinhas, tá? Temos esse tronquinho de baixo, que ele também é clarinho, ó. Tronquinho de baixo, ele vem clarinho, né? Na patinha da nossa onça, até aqui. E depois a gente vem completando com esse marrom que eu fiz agora, tá? Com o marrom meio avermelhado. Completei a mesma coisa. Dou aquela suavizada, esfumaçada. E venho também com um pouquinho do branco, jogo aqui. Embaixo da patinha da onça, eu venho com o sépia purinho, como se eu estivesse fazendo um contorno. E depois eu dou uma esfumaçadinha, tá? O tronquinho, os troncos que vocês têm outros troncos aqui. A gente tem outros troncos. Então eu vou continuar com aquela cor mais clara, com aquele caramelo. Tô até jogando um pouquinho mais de amarelo, ó, pra voltar o caramelo. E venho de novo a mesma coisa, ó, os tronquinhos, a parte de cima do tronco que é mais iluminada, a gente usa uma cor mais clara, um caramelo, que é nada mais, nada menos do que o sépia, um pouco do amarelo. Primeiro você coloca o amarelo, um pouquinho do sépia, um pouquinho do vermelho e vai ter esse tom caramelado, tá? Os outros troncos, esse tronco aqui de baixo também tem um pouquinho de claro e de escuro, tá? Então eu vou vir aqui com o claro e depois embaixo a gente vai jogar essa cor mais escura aqui, ó, tá? Jogou aqui, dá umas pinceladas, mistura a cor só pra dar essa sensação de luz e sombra. Aqui também, ó, que eu já venho com o meu tom mais escuro, tá vendo, ó? Venho com o meu tomzinho mais escuro aqui, no tronco, pinto e depois dou uma esfumaçada, tá? Os outros tronquinhos que vão sair, os fininhos, a gente vai fazer com o pincel mais fino, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu pincel mais fininho. Agora, todos os tronquinhos a gente vai fazer com essa cor aqui, ó. Com esse marrom. O que eu fiz? Peguei o marrom, peguei um pouco de amarelo, o sépia, peguei um pouco de amarelo, um pouquinho do vermelho e faço aquele tom meio avermelhado de tronco. Aquele marrom de tronco, de madeira. E venho fazendo todos os galinhos que a gente tem aqui. A gente tem vários galinhos, ó. Galinho para um lado, galinho para o outro. Vamos fazer alguns galinhos aqui. E depois a gente só vai completar com a nossa vegetação. Ó, eu venho pondo alguns tronquinhos mais fininhos. Ó, saindo do tronco escuro, eu venho colocando os meus tronquinhos mais fininhos, tá? Com essa cor mais escura, ó. Faço mais um aqui, um galinho, faço outro galinho aqui. Aqui temos alguns galinhos, ó. A gente vem só desenhando os galinhos, tá? Completando, desenhando os galinhos. Aqui vem outro pra cá, outro pra cá. E depois a gente vai completar, ó, alguns galinhos fininhos também. Tudo que sobrou vai ser os galinhos fininhos, tá? Venho colocando, vem um galinho pra cá, outro galinho pra lá. Vou abrindo. Aqui também, ó, temos mais galinhos. Depois a gente só vai completar com a vegetação. Aqui embaixo, ó, a gente vai ter os galinhos e depois a gente vai fazer alguma vegetação em verde, ó. Puxa um galinho pra cá, puxa outro galinho pra cá. Vem com um galinho aqui. Aí vocês vão olhando com a referência e vai colocando, puxando os galinhos com tom mais escuro e mais fininho, tá? Tem vários lugarzinhos, ó. Puxa um outro galinho pra cá, vem um pra cá, tá? Vai abrindo os galinhos. Na parte de baixo, aqui ainda temos um pouquinho de vegetação que a gente vai fazer com pincel. Pincelzinho grosso, eu vou fazer aquela mesma coisa. Eu vou pôr um pouquinho do amarelo. Vou misturar com o meu, pegar um pouquinho do verde. O verde tá aqui, ó, ele tá meio durinho, né, que ficou da semana passada, mas a gente aproveita, ó, é só dar uma batidinha que ele volta, tá vendo? Molha no sofá. Se a tinta tiver durinha por fora, por dentro ela vai tá molinha, tá? Pega, vamos fazer um tom de verde não tão claro, não um verde tão, como fala, um verde inglês, um verde folha,
tá? Então, em alguns lugares aqui, a gente vai jogar as folhinhas. Eu tô usando o pincel grosso, mas eu vou usar com vocês, ó, um pincel mais fino. Talvez esse aqui, ó. Esse aqui é número 8, sei lá. Ó. Faço as folhinhas nos galinhos, aqueles galinhos que a gente fez, ó. Eu vou fazer as folhinhas que estão aqui, ó. Vou pôr algumas folhinhas. Aí vocês vão fazendo, gente, uma composição. O que é uma composição? Vocês vão colocando, vocês vão só observando pela referência que eu passei, né? E vai colocando as folhinhas que estão mais perto. Não é aquela folhinha embaçada que nem eu fiz aqui. São as folhinhas que estão mais perto do pé da onça. Então as folhinhas têm uma cor mais forte, tá? Então eu vou colocar aqui. Aí vocês vão fazendo uma composição. Aqui também, ó. Vamos colocar aqui também algumas folhinhas. Tá vendo? Molha sempre no solvente, hidrata a sua tinta e vem fazendo as suas folhinhas, tá? Aqui vocês vão colocando a composição. Aqui em cima temos também, ó, algumas folhinhas que a gente vai colocar nos galinhos. Coloca bem suave, gente, não precisa se preocupar tanto do formato dela, mas da composição que vocês estão fazendo. Aqui faltou, eu vou voltar com aquele desenho que a gente fez da outra vez, com esta vegetação em verde inglês. Como que é o verde inglês? Amarelo com um pouquinho de verde, lembra? Amarelo, um pouquinho de verde e um pouquinho do branco. O branco eu vou colocar mais um pouquinho aqui também, na minha palheta. Ah, o branquinho tem aqui, tá? Com as cores na palheta, facilita para vocês as misturas. Não precisa ficar toda hora pegando. Então, eu venho aqui com o branco, eu fiz um tom um pouquinho, um verde inglês. E esta parte aqui a gente vai fazer aquele efeito que eu falei pra vocês, ó. Pincel de lado, pincel grosso, pode ser o número 10, que seja. Ó, eu venho só batendo. E vou completando, que nem um quebra-cabeça, gente. Todos os espacinhos em branco, eu vou colocando, eu vou fazendo essas batidinhas para dar o efeito da árvore. Molhe o pincel no solvente para a tinta ficar mais hidratada. Venho fazendo, completando, completando, completando. Ó, eu tô completando tudo aqui. Tá vendo? Toda a parte que faltou. Batendo, batendo, batendo. Que aqui é uma vegetação que tá bem longe, entendeu? Então eu pus esse tom mais claro com o branco, tá? O verde inglês com um pouquinho do branco. E vamos completando. Vamos completando. Fizemos essa parte. Não precisa, quando for fazer árvore, gente, não precisa fazer aquela coisa redondinha, certinha, porque as árvores, elas são irregulares. Ó, aqui também vou completar um pedacinho que já estava faltando na tela. Tá? Estou batendo. O que faltou na minha onça? Faltou o bigode. Então, eu vou pegar um pincel bem fininho. Eu tenho um pincel aqui, tem que ser o mais fininho ainda. Eu tenho uns pincéis fininhos, ó. Pode ser o pincel fininho 00. E aqui, o que você vai fazer, ó? Ali na bochechinha dela, eu vou pegar o sépia. E vou fazer, ó, as bolinhas. Espera um pouquinho, vamos olhar aqui. Sépia tá duro, aqui, o sépia molinho, tá aqui, já achei. Molho no solvente, deixo a tinta um pouco mais macia. E venho fazendo, ó, essa partezinha do bigode, que são algumas pintinhas. Depois você puxa bem de levinho, ó. Bem de levinho, tá? Faz a barbinha dela. E esta parte dos olhos, eu só vou, ó, definir um pouquinho mais aqui, ó. Esta parte e esta parte aqui. Com a referência, gente, é bem mais fácil vocês olharem e irem fazendo. Então, assim, ó, basicamente, vamos ver alguns detalhes que a gente tem aqui. Depois, com o sépia, se precisar fazer mais das manchinhas do tigrado dela, vocês vêm com o sépia e só vai completando, tá bom? Em alguns lugarzinhos, por exemplo, ó, tem um lugar aqui que eu reparei, a gente sempre, tudo na pintura, gente, é observação. O que eu reparei? Eu reparei que em alguns lugares dela a gente tem uma pequena sombra. Então eu vou usar aquele marrom da árvore e vou só definir essas sombras
aqui em alguns lugares dela. Por exemplo, aqui onde o rabinho começa, ó, vocês vêm só batendo assim, ó, para dar um efeito de escuro aqui, ó. No peitinho dela, onde divide a patinha com o peito, também eu jogo um pouquinho do escuro. Aqui também eu vou jogar um pouquinho do escuro, ó. Eu só estou definindo bem suave, ó. Então deu uma definição. Como a onça é tigrada, essas sombras, elas se incorporam com as manchas. Por isso que eu tô fazendo assim batidinho, tá bom? Então fizemos sombrinha em vários lugares. É um desenho simples, gente, mas eu acho que dá para vocês entenderem como que seria a gente pintar a onça pintada. Eu gostaria que vocês dessem outras sugestões, se a gente continua com os animais, se vocês estão gostando, se vocês querem que voltem com a paisagem, se vocês querem que a gente faça um pouco de desenho. Eu espero sugestões de vocês, espero que estejam todas bem, com saúde e em casa. Muito obrigada.